A depressão é isso, é a gente passar por um momento de uma tristeza muito grande, passar por um momento de sofrimento muito grande, muito profundo, que é muito difícil de superar. É muito difícil da gente ir além e sair desse momento que a gente está. Eu já passei por um momento onde eu senti uma tristeza muito profunda, onde eu passei por uma depressão e foi muito desafiador para mim lidar com esse momento. Foi uma depressão muito importante, profunda, né? Onde eu cheguei até mesmo a tentar, né, tirar minha própria vida, onde eu cheguei a tentar o suicídio e foi muito desafiador. Foi muito desafiador para passar por isso. Ainda é desafiador falar sobre isso, por isso, ainda mais assim, abertamente, né, publicamente. Por isso que eu adiei um pouco falar sobre esse tema, trazer esse tema para as lives. Mas é importante, a gente precisa falar sobre isso. E falando sobre esse tema, sobre a depressão, sobre suicídio, a gente precisa falar sobre isso. Não falar sobre isso não vai resolver. Não vai resolver nem no nosso caso, se a gente está passando por depressão, por tristeza, e eu recebo inúmeras perguntas, inúmeros comentários de pessoas que veem os meus vídeos falando sobre casos assim, que estão passando por uma tristeza profunda, que estão passando por uma depressão e relatando a dificuldade que é sair, vencer, superar isso, né? E eu sei como é, porque eu já passei por isso. Então é muito desafiador, é muito difícil mesmo lidar com isso. Mas a gente precisa falar sobre isso. Tanto quem está passando por isso, a gente precisa falar para as pessoas, né? Se abrir para as pessoas. Esse é um primeiro grande passo para a gente conseguir vencer e superar a depressão. É a gente falar sobre isso. É a gente procurar alguém de confiança e se abrir, conversar, pedir ajuda, buscar ajuda. De preferência também buscar um apoio profissional, buscar psicólogo, psiquiatra. Se é uma depressão importante, às vezes vai precisar tomar medicamento. E o medicamento ele vai ajudar a sair um pouco daquele estado. Ele não vai resolver. Isso os psiquiatras mesmos reconhecem isso, assumem isso. E eu sou farmacêutico, né, de formação, então o medicamento ele não vai resolver. Ele não vai resolver seus problemas, ele não vai resolver, curar a sua tristeza, a sua depressão. Mas ele dá um ânimo, ele dá aquela energia, aquele ânimo para a gente seguir adiante, para a gente poder, né, sair da cama. Às vezes a depressão é tão forte que a gente não consegue sair da cama, né? Eu passei por essa situação, por exemplo, quando eu tive a depressão. Eu não conseguia sair da cama, tinha dias que era difícil, só queria ficar na cama. Ou saía, conseguia sair, e aí logo voltava e ficava na cama. Às vezes passava quase o dia inteiro na cama. E eu já ouvi muitos relatos de pessoas que passam por essa situação. Então, às vezes, o medicamento vai ajudar a dar aquele ânimo, aquela energia, né, para poder sair da cama, para poder fazer alguma coisa. Só que precisa fazer algo para poder ir além, né? Não dá para ficar dependendo só do medicamento. Mas, às vezes, o medicamento é necessário, às vezes a gente vai precisar procurar um psiquiatra, né? Vai precisar procurar um psicólogo. Então, o primeiro grande passo é procurar ajuda, é falar sobre isso.